Bom dia, alunos do sexto ano. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido uma ótima Páscoa na medida do possível, né, com o isolamento social. E hoje nós vamos dar continuidade aqui nessa aula, para a página 197. E aí nós vamos falar das novas formas de poder e convencimento que essa nova sociedade que surgia, né, exigiu que ocorresse, certo? E aí hoje nós vamos acompanhá-la na apostila, tá? Então peguem lá a apostila, página 197, né? Vocês vão prestar atenção aqui, ó, conteúdo da prova, módulo 4 e 5, tá? E aí vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Bom, gente, então, como eu falei para vocês, a gente vai falar agora a respeito, né, da evolução das relações que levaram à criação de hierarquias de poder, ou seja, como começaram a surgir reis, líderes e chefes. Bom, a gente está vendo uma imagem aqui da cidade de Satal-Ryuki, que significa Colina da Encruzilhada, que foi uma das primeiras cidades que se tem registro, né? E aí, essa cidade fica na Turquia e junto com a cidade de Uruk, são as cidades mais antigas que se tem registro historicamente. Então, a cidade, né, de Çatalhöyük, ela era mais ou menos dessa maneira. Essa é uma imagem, né, reproduzida de como era a cidade. Vocês estão vendo que já era uma cidade bem grande, com bastante moradores, e era uma cidade que você não conseguia entrar nela se não fosse por dentro da casa de um dos moradores ou se não fosse aqui, ó, por cima. E as paredes dessas cidades, né, que eram bem altas. A maior parte delas era bem altas, justamente para evitar invasões. Então, como que era o acesso das casas? O acesso era feito pelo teto. Então, as pessoas andavam por cima das cidades. Elas não andavam por baixo, né? Vocês podem ver que tem pouco quintal, né? Ruas. O acesso era feito por cima, então você ia na casa do seu vizinho, colocava sua escada e ia na casa do seu vizinho. E andando por cima. Por quê? Porque aí eles conseguiam fechar a cidade em volta, tá vendo? Não havia acesso para que se entrasse na cidade por baixo. Você só conseguiria entrar pela cidade subindo, como era alto. Isso protegia contra as invasões. Era uma forma de proteger contra as invasões, tá? Bom, aí o que vai acontecer? A vida na sociedade ela vai ficando cada vez mais complexa. Imagina, um monte de pessoas vivia aqui. Muitas, muitas pessoas. E aí começa a surgir conflitos, lógico, né? Muitas pessoas em um mesmo lugar, surgem conflitos, surgem diferenças, né? Surge a especialização do trabalho. A gente já falou que, como eles começaram a plantar e começou a ter alimento para a população, uma parte da população pode se dedicar ao comércio. E aí surgem conflitos entre as profissões, conflito entre as pessoas. E aí que o fato de começarem a existir conflitos faz com que haja uma necessidade de algumas cidades, né, precisarem de líderes. Quem vão ser esses primeiros líderes? As pessoas mais respeitadas, então aquelas pessoas que tinham um grande respeito dentro do grupo social de cada sociedade. Mas ele não decidia as coisas sozinhas, né? Ele ia a partir de uma decisão geral, ele escutava as pessoas. Os líderes, eles também foram se tornando os governantes que chefiavam os primeiros exércitos, que eram muito importantes para proteger as cidades. Bom, então esse líder ele vai impor as regras, né? E aí ele vai ter as pessoas que vão ajudar eles, que é um grupo de funcionário. E esse líder, que tem esse grupo de funcionários, né? Ele começa a controlar a população.
E aí esse antigo líder que antes era escolhido e respeitado pelo grupo passa a ser temido. Por quê? É o líder que controla o exército. E se a população fizer alguma coisa que o líder não gostar, ele pode acionar o exército e a população que vai acabar pagando por isso, né? Então o que acontecia? O poder ele passa por ele vai passar por uma evolução de que antes, né, chegava-se ao poder, era o líder a partir do convencimento, e agora a gente tinha força. Então, convencimento por quê? Né? Porque, além da força, convencer a população de que obedecer o líder era importante, era uma das formas de garantir essa liderança. E como eles convenciam a população dizendo que eles eram escolhidos por Deus, que Deus tinha escolhido ele para ser o líder e por isso ele era o mensageiro de Deus. Isso deixava a população com medo e a população acabava obedecendo esses líderes. Então, gente, ó, esse é o estandarte de Ur. O estandarte de Ur, ele foi feito há cerca de 5.000 anos e decorado com madrepérola e lápis lazuli, que é um mineral azul muito bonito. E ele mostra carros de guerra, né? Mostra os prisioneiros sendo levados ao rei. E nesse estandarte, né? Que foi associado ao rei sumério Ur-Pabiussag, a gente já tem a imagem do rei aqui, né? Como uma figura central. Então, há 5.000 anos já existiu o rei como uma figura central. Bom, e aí algumas vezes a força não era suficiente para convencer aquela população de que a escolha do rei estava certo. Então, ele ia pela fé, né? Ele ia tentar dizer que ele era escolhido por Deus. E quando isso não dava certo, ele usava força, usava os soldados, né? E aí, para que esses soldados eles fossem fiéis ao rei, o rei tinha que pagar esses soldados. Mas vai pagar com que dinheiro? Aí a população começou a bancar os soldados, ou seja, uma parte daquilo que a população produzia ia para o castelo para bancar toda a família real, que eram os tributos que a gente vai ficar conhecendo depois como impostos. E aí surge um especialista em escrever. Escrever o quê? Quem pagou tributo, quem deixou de pagar tributo, quando pagou. E esse especialista é chamado de escriba, ou seja, aquele que escreve. Bom, então, como eu falei para vocês, né? Muitos estudiosos eles consideram que o escriba surgiu para registrar o quanto de alimento tinha e a cobrança de tributos e impostos, tá? O escriba também ajudava na circulação de ideias, escrevendo as ideias do rei, dos nobres. E aí a desobediência e não pagamento de tributo era crime e aí a pessoa era julgada na justiça. Os governantes eles eram ligados ao grupo social mais próximo dele e eles acabavam tendo mais prestígios. Aí começa a surgir classe social. Por quê? Quem estava amigo do líder, né, passava a ser rico, nobre, com prestígio. E quem vivia distante passava a ser camponês, pobre, surge aí a diferenciação de classe social. Surge também a noção de propriedade, tá? À medida que os grupos cresciam e aprimoravam suas técnicas, né, e os governantes também ficavam mais fortes, eles começavam a dizer que a terra era do governante. Então, quem não tinha terra tinha que trabalhar na terra de quem tinha. E aí acabava não tendo lucro. Bom, com o domínio da propriedade de terras nas mãos de uma parcela da população, aumentava essa diferenciação social. Aumentava quem era rico e quem era pobre. Quem estava próximo ao rei recebia terra, ficava rico. Quem estava longe ficava pobre. Essas pessoas que foram ficando ricas, né, que eram mais próximas aos reis, foram chamadas de nobres. E os outros, né, os agricultores, criadores de animais, ficavam com o trabalho mais pesado e submissão às regras e trabalhavam muito mais, tá? E aí, apesar do desenvolvimento das cidades, a agricultura ainda era a principal atividade aos arredores da cidade. Então, onde que eles plantavam? Em volta das cidades.
Bom, né? Então, quando havia guerras, os inimigos capturados eles eram trazidos para servir como escravos. E aí isso também diferenciava a questão de prestígio social. E os escravos deixavam de ser donos até do seu corpo, né? De algumas coisas assim. O sacerdote, o rei, perdeu a mão, vamos dar a mão do escravo. Não dava certo, mas era uma ideia que eles tinham na época, tá? E aí você começa a ter umas estruturas de poder. Como que era formada essa estrutura de poder? O exército, os escribas, os sacerdotes e o povo. E aquelas cidades que eram muito desenvolvidas, elas passaram a ser chamadas de cidade-estado, que a gente vai estudar muito nos próximos capítulos, tá? Da apostila. Bom, aí que esse homem, né, esse ser humano, ele passa a necessitar de uma organização social porque o seu grupo social aumentou. E aí, na antiguidade, muitas aldeias que se tornaram cidades eram conhecidas como civilização, porque civilização significa, né, é, viver na cidade. Hoje em dia, esse termo civilização ele é um pouco mais amplo, né? Ele está relacionado ao conjunto de seres humanos. Porque senão, se a gente pensar no termo que civilização é viver nas cidades, a gente pode cair num preconceito, e isso não é bom. Então, hoje em dia, o termo civilização é usado para seres humanos, tá? Bom, gente, então é isso, tá? Eu vou passar as atividades para vocês e tenham bons estudos. Bom, então depois da nossa explicação, agora vem as orientações para as atividades, tá? Então eu quero que vocês façam para mim lá. Atividade 2, o teste 2 e o em casa 2, tá? Lembrando que prova módulos 4 e 5, tá? Então estudem bastante, aproveitem, agora tirem as dúvidas comigo lá no grupo do WhatsApp e até a próxima aula, gente.